química. Saíram os dois apaixonados um pelo outro lá do encontro da ONU ontem. Os comentários de Trump feitos durante discurso na Assembleia Geral da ONU reduziram, o temor no mercado de que os Estados Unidos adotem aí novas medidas econômicas contra o Brasil. O dólar à vista começou o dia hoje em baixa de 1,11% e está sendo vendido a R$ 5,27. No ano, a divisa norte-americana já acumula uma baixa de 14,57% ante ao real. Cotações do milho. Mercado do milho, vou deixar com você, tá, Alex? Para sua primeira participação, hoje você vai participar 2 vezes aqui. Primeiro nós vamos falar do milho e daí lá na frente nós voltamos aí para você dar uma dica como anda o nosso boizinho hoje. Então fica à vontade. Agora sim, já aqui comigo, meu amigo Vlamir Brandalize, para a gente conversar sobre o mercado de grãos. Seja bem-vindo, Vlamir. Queria começar conversando contigo sobre o mercado do milho. Ontem o USDA confirmou uma colheita já em 11% lá nos Estados Unidos. Na semana anterior esse percentual era de 7%. No mesmo período do ano passado, 13%, praticamente em linha aí com a colheita, com o avanço da colheita. O reporte apontou que o índice de lavouras em boas condições caiu um pouquinho, de 67% para 66%, só 10% em condições ruins ou muito ruins. Ou seja, Vlamir, tem safra recorde sendo confirmada lá nos Estados Unidos e aparentemente recorde gigante de preços de produção lá nos Estados Unidos. Tem demanda para tudo isso, Vlamir? O que você está vendo aí desse mercado e como é que a gente pode entender mais sobre o cenário do milho no mercado internacional? Olha, Alex, tem demanda sim, né? A pergunta, vamos começar para o final aí. Tem demanda, essa safra americana é recorde e o mundo precisa de safras de milho recorde, porque os fundamentos do milho seguem muito positivos dele mesmos, porque nesse ano, só para dar uma ideia, nós estamos passando por ano fechamento e ano 24, 25, já no hemisfério norte é 25, 26, que é a colheita que está andando, mas nesse ano nós estamos com um déficit de umas 30 milhões de toneladas, então vamos consumir aí mais de 1 bilhão 260 milhões de toneladas e estamos colhendo 30 milhões a menos, então está tendo déficit. E o ano que vem, agora essa safra que já é colheita no hemisfério norte, nos Estados Unidos, no leste europeu, Ásia, também vamos seguir com recorde de demanda, né, Alex? Então, tem potencial sim, e eu acredito que nós vamos ter um déficit entre a produção e o consumo dessa nova safra de umas 15 milhões de toneladas, talvez até mais, porque o mercado global ainda não está olhando totalmente o Brasil com a demanda que cresce aqui, principalmente o etanol, né, Alex? Então, nós estamos avançando forte na demanda local aqui, e isso não é visto lá fora ainda. Lá é visto o Brasil ainda mais tímido na demanda. Então, eu acredito que o mercado do milho, ele vai ter demanda toda para todo esse milho, safra recorde americana, mais de 425, 427 milhões de toneladas. E o mundo precisa, né, Alex? O mundo está usando muito milho para a produção de etanol, isso é benéfico aí para a questão de meio ambiente, né? Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições. Você já ouviu falar nos cigarros eletrônicos? Também chamados de vapes ou pods? Eles têm se tornado cada vez mais comuns, principalmente entre os jovens. Aqui em Sidrolândia, os vereadores aprovaram um projeto de lei que quer proibir o uso desses dispositivos em locais públicos e ambientes coletivos fechados. Isso inclui repartições, salas de espera e outros lugares onde muitas pessoas convivem. O objetivo é proteger a saúde de todos, porque esses aparelhos têm substâncias químicas tóxicas que podem causar câncer e oferecer riscos para quem usa e para quem está por perto. Acompanhe os próximos passos nas sessões. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, Câmara de Sidrolândia.
crescendo junto com você. Você realmente está bem? Às vezes, só essa pergunta muda tudo. Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado a falar de vida, de cuidado e de esperança. Tem muitos por aí sorrindo por fora, mas carregando um peso enorme por dentro. Por isso, olhe com carinho para as pessoas que você ama e pergunte se elas estão bem de verdade. Fique atento aos sinais. Apoie, abrace, escute com atenção. E se precisar, peça ajuda. Procure alguém de confiança. Falar é o primeiro passo para se sentir melhor. A vida é única e você é importante demais para desistir dela. A campanha Setembro Amarelo salva vidas. Divulgue. Câmara de Sidrolândia, crescendo junto com você. Atenção, emissoras do Grupo Gonzaga de Comunicação. Direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Toque de 5 segundos para a formação de rede. Das rádios NFM 93.3 Campo Grande, toda a região. NFM 102.5 Dourados e região da Grande Dourados e do Vale do Iviema. Para a transmissão do N Notícias, direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Começa agora o N Notícias. NFM, a rádio do agro. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. N Notícias. Quarta-feira, 24 de setembro, está começando o N Notícias, com Fernando Assessian e Paulo Barbosa, com a análise das principais notícias do dia e com a participação do diretor de jornalismo Cid Pinheiro. Hoje, entrevistaremos a vice-prefeita de Dourados, Giane Nogueira. E no editorial, Paulo Barbosa analisa o discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Amigos da NFM, bom dia! Em nome de José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, e de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência. Pois é, ouvintes da NFM espalhado por todo o Mato Grosso do Sul. Ontem o presidente Lula fez um discurso impactante, um discurso na ONU. E eu tive o cuidado, ouvintes da NFM, buscar informações e opiniões de todos os veículos de comunicação. E todos foram unânimes que o presidente Lula fez um belo discurso, um discurso irretocável, onde ele apontou vários pontos importantes. Eu vou estar destacando alguns nesse momento. Ele falou muito forte sobre a questão da soberania brasileira e também dos países
enfim, que todos os países precisam ter a sua soberania e que não sirva e que não tenha interferência de outros em seu país. Isso foi um recado direto a Donald Trump. Também Lula destacou o combate à fome, principalmente dos países africanos, e ali também ele pediu para que tivesse um olhar diferenciado, principalmente na questão no que tange a questão da dívida externa daqueles países, para que tenha um outro tipo de tratamento e que aqueles países consigam avançar no que tange a pagamento de suas dívidas. O presidente Lula também falou sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza, onde ele chamou de genocídio, né? E ele colocou ali para todo mundo o seu ponto de vista. E lá estava a representante de Israel, que teve que ouvir o discurso do presidente Lula, apontando essas questões que a gente tem acompanhado pela imprensa aí, que é basicamente o extermínio do povo palestino que vem ocorrendo há muito tempo, e principalmente isso se acentuou nos últimos 2 anos, principalmente após o ataque do Hamas, grupo terrorista palestino, que fez esse ataque há cerca de 2 anos atrás em Israel. Israel, que todos nós sabemos que é um país considerado um país de primeiro mundo, onde tem um poder militar muito forte, e ele vem fazendo esse contraponto contra os irmãos palestinos. E também a maior arma de guerra que está sendo usado, que o Lula colocou por conta dos israelenses contra os palestinos, é a questão da fome. A fome tem matado também tanto quanto as armas de guerra. O Lula falou também sobre a questão da regulação da internet. Diz que a internet não pode ser uma terra sem lei, né? Isso ele deixou bem claro, que no ponto de vista dele precisa ser regulado. E também ele procurou esclarecer que isso não quer dizer que pode ser uma privação de quem usa aquela plataforma para se comunicar. Falou também da instabilidade no Caribe, principalmente com os porta-aviões, sobre as armas de guerra que está colocada ali na região próximo de Porto Rico, próximo também da Venezuela, onde tem causado uma instabilidade naquela região. E o argumento que o Donald Trump tem usado para estar com esse arsenal colocado ali no Caribe é que é o combate ao narcotráfico. Só que pela primeira vez a gente está vendo o narcotráfico ser combatido com porta-aviões, com aviões de guerra, enfim, parece ser uma força desproporcional e nunca foi visto esse tipo de uso desse tipo de arma para combate ao narcotráfico. Então o Lula reforçou sobre a questão também da democracia, né? Mas o que causou mais impacto ali também foi um encontro de cerca de 40 segundos, onde Lula encontrou Donald Trump nos corredores ali da ONU, né? E depois teve uma declaração impactante do próprio Donald Trump, falou que gostou do Lula, que teve uma química legal, que parece que ele é um cara legal. Isso acaba deixando principalmente a ala bolsonarista desconfortável, né? Até porque todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro tem essa relação lá com o governo de Trump, e todos sabemos que ele já está há mais de 6 meses, principalmente fazendo as articulações, tentando desestabilizar o governo do Lula, e parece que já foi marcado uma reunião entre Lula e Trump na semana que vem. Então vai ficar essa expectativa aí de como é que vai ser esse encontro de Lula e Trump, mas parece que esse encontro ele pode ser de forma virtual também, né? Até porque o Lula não vai querer correr o risco que correu o Zelensky, o presidente da Ucrânia, onde o Trump deixou ele em maus lençóis naquele encontro que teve há cerca de 4, 5 meses atrás. Enfim, com certeza absoluta, essa relação, esse encontro de Lula com Trump, principalmente essa intervenção do Lula na ONU, esse discurso de ontem, vai impactar diretamente nas eleições, no cenário aqui no Brasil.
Tá? E com certeza também esse desdobramento chega até Mato Grosso do Sul também, com essa relação, com esse posicionamento do Donald Trump em relação ao governo Lula. Vamos aguardar o desdobramento de tudo isso e nós vamos estar informando o ouvinte da NFM em primeira mão. Paulo, eu tenho uma pergunta para você, coisa que eu estou tentando entender, talvez você consiga até me explicar. Lá em Israel está praticando uma violação dos direitos humanos na Palestina, na faixa de Gaza. E o Trump sancionou Alexandre de Moraes e até mesmo a sua esposa aqui no Brasil por estar violando os direitos humanos. Qual que é a diferença lá que matou milhares de civis por fome, por todas aquelas condições de guerra que envolvem inocência? É claro que o Hamas, a ação do Hamas é terrorismo, é incontestável, mas os civis estão sendo penalizados. Por que que ele apoia Israel, mas é contra um juiz que executa a lei brasileira? Na verdade, Fernando, vamos por partes. Essa questão ali da guerra, ali do Oriente Médio, né, e essa ocupação de espaço, ela tem um pano de fundo também religiosa, que vem de muito longe. E aí, ao longo do tempo, o que a gente percebe, até se você pegar o mapa de como é que foi a antiga Palestina, ela vem perdendo territórios para Israel. Israel vai montando os assentamentos, né? E todo assentamento que Israel monta, geralmente é no domínio da Palestina. Então, aquela população, ela está ficando cada vez mais encolhida, né? Ficando reprimida. E tem esse apoio meio que velado dos Estados Unidos, que passa pano para essas ações de Israel, né? E essa questão trazendo... E aí, só voltando um pouquinho, e ali foi criado, Fernando, muitos grupos terroristas. Se você pegar o Líbano, tem o Hamas, ali no Iêmen tem os Houthis. Então, são ferramentas que os governos, às vezes, municiam para fazer esse contraponto, né? E que muitas vezes são violentos também, causa muitas mortes, enfim. Mas eu acho que esse não é o caminho, através de você reconquistar a sua democracia, o seu espaço, através desses grupos terroristas. E essa questão que você está falando aí dessa lei Magnitsky, que é imposta pelos Estados Unidos, até porque eu acho muito estranha essa lei Magnitsky, Fernando, até porque quem pode aplicá-la é apenas os Estados Unidos. Então eles criam uma lei que vão aplicar nos demais países, né? Enfim, como que se eles fossem soberanos e que os outros tivessem que obedecer a essas leis. Enfim, a gente vê que tem muito peso esse tipo de situação, essa lei que é imposta pelos Estados Unidos, enfim, até restringindo o acesso de ir e vir das pessoas. E a gente tem visto, principalmente aqui, o Brasil sofrendo algumas repressões de forma muito seletiva, né? Ultimamente, agora foi a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que também sofreu essas sanções da lei Magnitsky. Mas, enfim... E aí, isso tudo que está acontecendo apenas ele acaba polarizando a questão política ainda, aqui no Brasil, ainda mais, né? Essa questão política que vem aumentando de forma acentuada, principalmente a partir de 2018, mas o que a gente espera é que a democracia volte a imperar e que o Brasil possa ter eleições tranquilas, que os governos possam implementar os seus planos de governo, independente de corrente ideológica, cada um tem a sua oportunidade de aplicar aquilo que defende, aquilo que acredita, e assim vai fortalecendo a democracia brasileira. E nós temos que ser vigilantes. Todos os dias a gente tem que cuidar para que o Brasil continue sendo essa democracia que tem servido de exemplos para muitos dos países, todos os países do mundo, né? A gente vê pelos comentários dos jornais da França, da Inglaterra, enfim, que o Brasil vem dando show, principalmente nessa questão da soberania, da democracia. Só quem não está contente com essa movimentação de fortalecimento da democracia são os Estados Unidos da América.
Paulo, você lembra que aqui no Brasil, quando Bolsonaro era presidente, ele ameaçou até a concessão da Rede Globo, por dizer que era uma TV esquerdista que estava empenhado em falar mal da sua gestão. Lá nos Estados Unidos, Trump afirmou que 97% da mídia norte-americana está contra ele, e ele ameaçou explicitamente na cassação da concessão das TVs e de toda essa imprensa. Ao mesmo tempo que ele trabalhou, teve o Jimmy Kimmel, que é um apresentador que falou sobre um assassinato de um direitista nos Estados Unidos, e Trump pediu a cabeça dele, literalmente. Agora retornou, enfim, mas Trump já está sendo muito conhecido por calar a imprensa, pela censura. Ao mesmo tempo, existe uma ala que é contra a regulamentação das redes sociais. Inclusive o Trump hoje se manifesta no Truth Social, que é uma rede social, assim como o Twitter, né, depois que foi comprado pelo Elon Musk, que prioriza a liberdade, ou seja, a fake news corre solta. Até mesmo as sanções contra o Brasil foram baseadas em verdadeiras fake news, quando fala naquele desequilíbrio comercial. Então, como que a gente pode analisar essa questão de censurar a verdade? Inclusive, tem um caso muito polêmico lá nos Estados Unidos envolvendo Jeffrey Epstein, o milionário que é acusado de envolvimento com menores, né, abuso sexual de menores de idade. Ele foi preso, dizem que ele se matou na cadeia, mas existe uma dúvida muito forte em relação a isso, se ele realmente tirou sua própria vida, e na qual Trump tinha uma amizade muito grande, e um jornal americano começou até a divulgar cartas, troca de cartas, mensagens e outros documentos que envolvem tanto Trump quanto Epstein, que o Trump inclusive usou como bandeira de campanha a divulgação desses documentos e não cumpriu. Então, como que você vê esse paralelo entre a liberdade das redes sociais e a verdade daquela mídia que ele diz que pretende caçar? Fernando, na verdade você falou do Grupo Globo de Comunicação. O Grupo Globo de Comunicação, desde que foi fundado no Brasil, tem um impacto muito forte nas decisões, principalmente políticas, né? E a gente tem acompanhado ao longo do tempo essa questão de como que se comporta principalmente o Grupo Globo de Comunicação. E aí não dá para falar que hoje o Grupo Globo de Comunicação, que você colocou aí, a gente vê que é sazonal isso aí. Já teve no passado muito alinhado principalmente à direita brasileira, né? Desde 64, e por último agora a gente vê a direita falando que a Globo já está mais alinhado com o lado esquerdo. Então essa questão da movimentação do Grupo Globo de Comunicação provavelmente é também à luz dos seus interesses pessoais, de expandir o seu grupo pelo Brasil, de busca de fortalecimento, né? E aí ontem a gente viu o pronunciamento do Donald Trump, principalmente após o pronunciamento do presidente Lula, né? O Lula falou da COP30, que vai acontecer em novembro em Belém. E o modus operandi do Trump. Ele faz um contraponto muito forte, principalmente nessa questão climática, né? Ele até colocou que às vezes tem época que está muito frio, tem época que está muito calor, e que ele acha que essa discussão é uma balela, entendeu? Desmerecendo o encontro da COP30. Enfim, não sei se os Estados Unidos vão participar da COP30 em novembro, mas com certeza absoluta, se eles participarem, eles não vão cumprir esses acordos, até porque ao longo do tempo o Trump não cumpriu o Acordo de Paris, né? Que foi estabelecido um monte de procedimentos, mas é o jeito dele fazer política. Então, eu acho que, independente das posições políticas, as pessoas têm que se reunirem e tirar um indicativo daquilo que considera o melhor para todos, né? Enfim, não podemos pensar só no nosso umbigo.
Fernando, então eram esses os comentários do nosso editorial de hoje, nessa manhã aqui de quarta-feira, né? Paulo, o jornal começou hoje às 6h50, mas a partir das 7 já começou também rede lá em Dourados, que é um ótimo momento para a gente começar a nossa entrevista do dia, que é com a vice-prefeita de Dourados, Giane Nogueira. Lembrando que o ouvinte pode participar pelo WhatsApp, mandando perguntas ou comentários pelo WhatsApp 67961159393. Vou repetir, já põe na sua agenda, porque aqui você inclusive pode pedir música pro Lúcio Ferrari, pode participar da nossa programação, então anota aí 67961159393. Giane Nogueira, bom dia. Bom dia, Fernando, né? Você que é o Fernando, você que é o Paulo. Prazer em conhecê-los pessoalmente. É um excelente dia, né, para todo mundo de Campo Grande, de Dourados e todos os ouvintes que estão aí antenados na Rádio do Agro. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Lembrando que o programa está sendo transmitido para a região de Dourados pela 102.5, e isso inclui Ponta Porã, Naviraí, Maracaju, Amambai, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, muita gente, né? Glória de Dourados, Angélica, é muita cidade para falar aqui, mas toda a região da Grande Dourados está nos ouvindo. Show de bola, que bom estar aqui. Muito bem, já estamos aqui recebendo a Giane Nogueira aqui na Rádio do Agro do Mato Grosso do Sul, a verdadeira Rádio do Agro, a NFM, Giane. E você chegou num momento importante onde o nosso grupo, o Grupo Gonzaga de Comunicação, começa a trabalhar em redes agora, né? E você vai falar para cerca de 75% da população do Mato Grosso do Sul, onde o nosso sinal está chegando. Então, seja bem-vinda, Giane Nogueira, uma jovem que já é vice-prefeita de Dourados, né? A gente até não via falar na Giane e ela já chegou, Fernando, ocupando um cargo importante da segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. E eu queria que você falasse, Giane, um pouquinho, por que você entrou na política, resolveu entrar na política, principalmente no momento em que a política vem sendo mais tensionada a partir de 2018, e você chega ocupando um espaço importante já na política do Mato Grosso do Sul, e já colocou o seu nome para o Senado, pré-candidato ao Senado. Nós vamos falar disso aqui daqui um pouquinho, tá? Vamos então fala um pouquinho quem que é a Giane, o que que ela pensa, o que que ela fazia e o que que ela prospecta para a política do Mato Grosso do Sul. Fernando, então, você bem disse, né? A política começou a ser tensionada em 2018. Eu acho que isso mexeu muito com a base de todo mundo, né? Esses dias eu estava numa palestra justamente fazendo essa reflexão, qual a porcentagem das pessoas pensava sobre política. Era uma quantidade muito pequena, né? Apenas políticos falavam de política. Qual porcentagem das pessoas sabiam o nome de ministro do STF, sabiam o nome de ministros do governo, enfim, sabiam o nome de deputados e senadores e acompanhavam. E isso faz parte, sim, desse tensionamento de 2018, que foi uma avalanche aí que veio sobre o Brasil, entrou nas casas, né, das famílias e levou essa consciência política de nós pensarmos na boa política, pensarmos em sermos agentes de mudança, né? Então eu há 18 anos sou advogada, advogava na parte civil, né, na área civil, e parte disso, né, desse momento de pensarmos político, isso veio sobre a minha casa, né? Tivemos muita afinidade sempre com o presidente Bolsonaro, conhecemos ele muito antes, né, quando ele ainda era deputado federal. Meu esposo esteve à frente do PSL nas eleições de 2018, à frente das eleições do PL em 2022. E o ano passado surgiu, então, essa possibilidade de eu encarar as eleições ali de Dourados para a prefeitura da segunda maior cidade, um grande desafio, né? Mas, assim, aprendi demais em pouco tempo, em 6 meses, a gente mergulha, de fato, né, na política pública de uma cidade, você começa a fazer um plano de governo, você começa a pensar sobre os problemas, sobre as soluções, fazer rodas de debate, de discussões sobre o que é preciso, né? No caso aqui da cidade onde eu sou vice-prefeita hoje, e
daí culminou que me tornei, né, candidata ali a vice, né, entrei como vice do Marçal, que inclusive é radialista, né, conhecido assim por todos, muito, muito conhecido. E conseguimos, né, o êxito nas eleições, me tornei vice-prefeita. Tem sido uma caminhada também logo, né? A gente continua aprendendo muito, né? Quando você entra na gestão, você percebe quantos desafios nós temos, ainda mais na saúde. Você estava falando todas as cidades aqui, a Grande Dourados, né? Toda o Cone Sul é um arcabouço aí de 34 cidades que desembocam em Dourados, na saúde de Dourados. Isso gera muitos desafios para a nossa cidade. Nossa cidade tem uma das poucas que tem um hospital municipal, então, e que atende aí mais de 34 cidades. Então, daí você olha o tamanho desse desafio, né? Não é um hospital filantrópico, é um hospital da cidade, né? Mas assim, nós vemos que a gestão está avançando, né? Infelizmente, agora o governo fez um corte de 25% dos repasses, né? Uma contenção de despesas. Isso desembocou também na cidade de Dourados com um decreto de corte de gastos. Isso acaba trazendo consequências na saúde, mas é para poder termos êxito aí até o final do mandato. Ô Jane, você teve o seu nome colocado como pré-candidata a prefeita, né, também? Acabou virando vice-prefeita do Marçal. E como é que está esse relacionamento seu com o prefeito? Porque a gente tem um percentual muito grande de vice-prefeito que às vezes só serve para ganhar eleição. E qual que é o seu papel hoje na administração de Dourados lá? O que você tem feito? Como que se o Marçal tem te dado espaço para você atuar politicamente na sua cidade? Paulo, o vice-prefeito, ele colabora com o prefeito, né? Pela lei, pelos termos da lei, o vice-prefeito tem que estar à disposição da gestão. Né? Eu optei por não assumir uma secretaria justamente para ficar mais livre para poder fazer política em todas as secretarias, né? Então eu acabo sempre andando, eu sou chamada em diversos lugares da cidade, a gente vai recebendo demandas, vamos colaborando junto com o secretariado, vou fazendo a interlocução com o Marçal, o prefeito sabe que pode contar comigo na hora que precisar. Mas eu não sou uma vice-prefeita apagada, meu gabinete está aberto, eu atendo o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite, agendas, represento a gestão quando o Marçal não pode estar. Então é um papel colaborativo, né? Assim, infelizmente, Dourados, nas últimas 3, 4 gestões, você teve figuras de vice-prefeitos totalmente apagadas, que até inclusive saíram da situação, né? Não terminaram o mandato. Não terminaram, assim, tinham um mandato, mas não exerciam, não tinham mais nenhum tipo de conversa com os prefeitos, né? Isso eu acho que é muito ruim para a política da cidade. A gente precisa ter sabedoria também, porque são agentes políticos, a gente sabe como que isso acontece. O entorno da política gosta de fomentar coisas que não existem, então é preciso ter sabedoria, né, para lidar com as vaidades e com as situações que a gestão traz rotineiramente, né? Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, eu tudo que eu posso fazer para estar levando o nome do prefeito, e conseguinte, né, o nome dele indo bem, o meu nome também vai bem, porque nós somos uma parceria. Jane, você entrou para a política num momento muito tenso de polarização, sim, de uma verdadeira guerra política. E você, jovem, já o primeiro mandato, você já assumiu posição, você já mostrou quem é você, mesmo sendo mulher que tradicionalmente sofre um desafio maior na política, e você não teve medo, você falou, eu sou da direita, eu estou aqui para esse propósito. Qual foi o maior desafio que você sentiu nesse curto período até agora, principalmente em relação ao cenário e às tensões políticas? Fernando, a tensão política ela acontece em todos os âmbitos, são na parte municipal, estadual, nacional, né? Os desafios, assim, para você colocar, né, pormenores, assim, são muitos desafios, né? Hoje, como vice-prefeita, qualquer posicionamento, tem pessoas que acham ruim, porque você está na parte da gestão municipal, você não pode ter um posicionamento ideológico, né? E não é por conta disso que eu deixo de me posicionar. Então, as minhas pautas são da direita, são muito declaradas, todos sabem disso.
Tem situações, por exemplo, tem ambientes que eu não vou dentro da gestão, eu não, né, obras, algumas coisas, até em respeito dos atores ali políticos que estão, por exemplo, inaugurando algo, alguma emenda, por exemplo, eu procuro me abster de algumas agendas em respeito, né? Mas as pessoas acreditam que por você estar no campo administrativo, porque na parte administrativa a pessoa acaba tendo menos ideologia até para poder agregar mais investimentos para a cidade ou para o estado, né? Mas eu deixo isso muito claro, até porque eu estou numa caminhada como pré-candidata ao Senado, que daí é legislativo, né? É outro foco. Então eu preciso deixar que as pessoas conheçam aquilo que eu acredito sobre diversos assuntos. Aí você tocou num ponto interessante, até onde vai a ideologia e até onde vai o pragmatismo de uma gestão. De uma gestão. Como representante, está ali num núcleo que é o representante da direita, bem esclarecida, bem... racional. Isso. Como você vê as pautas da direita e como elas podem ser enquadradas, tanto na gestão de Dourados, que você diz que não é muito o caso, né? Mas caso venha ao Senado, quais são essas pautas de direita que você gostaria de trazer e como trazê-las? Fernando, dentro da gestão, por exemplo, como você disse na parte administrativa, você faz a gestão de uma cidade para todos. Você não faz gestão de uma cidade para um determinado grupo de pessoas, né? Você busca investimentos, você leva o serviço para todos os cidadãos da cidade, independente da sua posição política. Eu gosto de fazer um comparativo, um exemplo muito prático, por exemplo, sobre assistência social. A assistência social, ela utilizada pela esquerda, ela muitas vezes era um braço de assistencialismo, quase que compra de voto declarado, né, dentro de uma gestão. Então, o foco da direita para assistência social, ela gerar as oportunidades para tirar as pessoas dessa zona de risco, porque a assistência social, ela cuida de pessoas justamente que não têm condição de subsistirem, né, elas estão no vermelho ali da vida, elas precisam de uma cesta básica, elas precisam dos serviços públicos, então, a direita, por exemplo, eu conversando com a nossa secretária Shirley, eu trouxe o enfoque dela, assim, vamos trabalhar, por exemplo, com curso, vamos fazer uma triagem daquilo que é necessário, as pessoas hoje que estão desempregadas, que não conseguem um emprego. Quais são os cursos que mais nós vamos ter adesão para nós possibilitarmos, né, essa formação, porque hoje o grande desafio é a mão de obra dentro das gestões, né, indústria e comércio. Nós temos um grande desafio da mão de obra especializada. Muitas vezes as indústrias vão buscar fora essa mão de obra especializada e nós temos dentro da assistência social um grupo muito grande de pessoas que não têm emprego. Então nós vamos procurar fazer esse elo de levarmos os cursos que nós precisamos de acordo com as pessoas que têm necessidade e fazer essa interlocução junto com a Funtrab para que essas pessoas, uma vez qualificadas através da assistência social, tenham acesso a seu emprego e deixem de ser pessoas que precisem, né, do assistencialismo, da assistência social. Então eu vejo, por exemplo, um exemplo prático como esse, é o foco da direita dentro da assistência social. Aquilo que seria o foco da esquerda seria meramente cesta básica por tempos indeterminados, sem um programa de como retirar a pessoa desse lugar de risco, né, familiar e de subsistência. Então, as pautas, agora fora da gestão, né, num plano legislativo, as pautas são pautas conservadoras. Quando a gente fala sobre Provida, por exemplo, né, as pautas que visam fortalecer os laços familiares, dentro da assistência social também. Pautas, por exemplo, que visam, que combatem todo tipo de ideologia de gênero dentro das escolas, né? Qualquer tipo de opção sexual de uma criança, adolescente, na fase adulta, tem que ser fruto daquilo que ela se sente, não fruto de uma opressão cultural gerada dentro do ambiente escolar sob o pretexto de ideologia de gênero. Então, eu sou contra. Eu acho que se isso gera a adultização das crianças, a pauta, por exemplo, de intervenção hormonal precoce, né, sem autorização dos pais, então tudo isso vem dentro desse arcabouço, né, da visão da direita que tange a família, né. Sobre
O agronegócio, a gente percebe hoje um governo que tem mirado a sua metralhadora, né, de falta de incentivos ao agronegócio. O agronegócio, ela é a locomotiva do nosso estado, gerador de emprego, gerador de renda. O agronegócio é responsável por pelo menos, hoje já foi de 1/3, hoje 23% do PIB nacional. Então o agronegócio, ele faz um trabalho social absurdo e precisa ter os incentivos e o cuidado necessário. Então nós temos tantas políticas públicas ou esse ativismo, né, ideológico esquerdo contra o agronegócio. Um plano safra, por exemplo, que eu julgo inefetivo, uma vez que é anunciado bilhões, mas o ano passado foi aí efetivado 4 bilhões e pouco, chegou até o produtor rural. Nós temos, por exemplo, hoje a taxa em cima das leis de crédito, que trouxe o encarecimento do crédito do agronegócio privado. Isso traz dificuldade de prorrogação de dívidas, que dificulta nós crescermos diante de, por exemplo, estiagem. Os fatores climáticos trouxeram grandes perdas para o agronegócio nos últimos 3 anos. E diante disso tudo, nós temos ainda a taxa em cima das LCAs, o que dificulta mais, né? E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que foi a questão da securitização. Vocês sabem que o meu esposo, ele é o deputado federal Rodolfo Nogueira, hoje ele está à frente da Comissão da Agricultura. O gordinho do Bolsonaro. O gordinho do Bolsonaro, ele mesmo. Ele conseguiu aprovar no Congresso a prorrogação de dívidas. Quando foi para o Senado, né, essa prorrogação de dívidas, para discutir ali, pelo menos estar à disposição 30 bilhões do pré-sal, né, o Senado, quando iria aprovar isso, o governo vem com uma medida provisória reduzindo esse valor de 30 bilhões para 12 bilhões, quer dizer, não vai chegar tudo, né, justamente para ter aí 15 bilhões para poder investir Minha Casa Minha Vida. Nada contra programas de habitação, acho que isso é extremamente válido. Inclusive em Dourados nós acabamos de abrir ali um programa de habitação de mais de 200 casas, isso é necessário. Mas quando você tira pelo menos 15 bilhões do agro, o agro hoje é responsável por mais de 30 milhões de carteiras assinadas no Brasil. Você está tirando o dinheiro das ruas, você está tirando a possibilidade de trabalho. Né? Então as pessoas, para elas poderem morar e pagar, por exemplo, o financiamento de casa, elas precisam de trabalho, você está tirando. Então essa possibilidade de financiamento do pré-sal de mais de 15 bilhões através dessa medida provisória que diminuiu esse valor, e aí, diga-se de passagem, aumentou ainda a carga de juro em cima da tributação. Quando a securitização estava negociando 3,5% de juro para, por exemplo, a agricultura familiar, a medida provisória aumentou para 6% a agricultura familiar e botou um teto de 250 mil. De 7,5% de juros para daí, acredito que são os grandes produtores, a medida provisória aumentou para 10% em cima de juros. Então, ela reduziu a quantidade, né, de valores para a securitização. Então é muito provável que esse valor não chegue no Mato Grosso do Sul, infelizmente, porque a securitização estava sendo negociada apenas para o Rio Grande do Sul. O Rodolfo foi para cima, né, o deputado federal Rodolfo Nogueira, o gordinho do Bolsonaro, foi para cima e conseguiu inserir o Mato Grosso do Sul justamente pela estiagem que castigou demasiadamente o agronegócio do nosso estado. Agora, com essa dissolução, né, essa diminuição absurda dos valores a serem investidos da securitização, é muito difícil aquilo que vai chegar aqui na ponta do nosso estado. E diga-se de passagem, um estado que teve um aumento de 600% das RJs, recuperações judiciais. Então o agro está passando por maus tempos. E mesmo assim, né, o agro consegue agora, com uma super safra de milho, começar a pontuar positivamente, saindo dos números negativos. Então, o foco da direita, por exemplo, para o agronegócio é sim de securitização, é de prorrogação de dívidas, é de ampliação do prazo, para que nós possamos continuar, para que o agro possa continuar empregando
30 milhões de carteira assassinada e ampliar para que o agro de 23% do PIB nacional ele possa subir para 1/3, né, e aumentar o valor que ele coopera para a economia do Brasil. Então tudo que a gente precisa, Paulo, é a forma da direita ver, né, a política econômica. O agro, a gente sempre fala, o que o agro precisa, e vocês sabem, porque vocês são aqui comentaristas de uma rádio do agro, tudo que o agro precisa é de um governo que não atrapalhe. Se não atrapalhar e o clima, Deus abençoar e abrir os céus, o agro consegue romper, né, os desafios e gerar muita riqueza. Então, um governo, por exemplo, que ele gera uma insegurança jurídica muito grande no agro, onde o lavoureiro, o pecuarista, o agricultor, o empreendedor do agro, ele não sabe se a terra dele vai ser invadida, se ele vai conseguir uma reintegração de posse, se tudo que ele tem, tudo que ele ganhou na sua vida, ele investiu numa terra para poder produzir, trabalhar, ele não sabe se da noite pro dia ele vai ficar sem nada. Se ele vai ter que começar a vida do zero lavando prato numa pizzaria, ele não sabe. Então, uma incerteza muito grande e isso acaba influenciando nos investimentos. Você recua. A lavoura, por exemplo, o agricultor acaba colocando menos adubo, utilizando menos inseticida, controlando menos as pragas, né? Isso diminui a produção. Isso daí influencia diretamente nas carteiras assinadas, no PIB nacional. Você está vendo que é uma grande roda que se sustenta. Então, a nossa forma de ver é que o agro precisa de um governo que entenda o seu valor, que não segmente ele. O agro é da direita, o agro ajudou o Bolsonaro, agora nós vamos acabar com o agro. Acabando com o agro, acaba com o Brasil. Muito bem, estamos aqui conversando com Giane Nogueira, vice-prefeita de Dourados. Giane está falando aqui da sua experiência no agro, ela mostrou que tem conhecimento e ela está falando na rádio certo, na NFM, a verdadeira rádio do agro. Nós somos do agro, não defendemos, somos, né? Temos famílias, somos produtores, sabemos a importância disso. Nós vivemos, Paulo, essa incerteza muito grande de pessoas que nos rodeiam, que ligam, olha, minha fazenda tá aqui, tem um MST, tá aqui perto da minha fazenda, ou os índios estão querendo invadir, e isso é muito triste. Isso é assim, gera assim. E agora nós tivemos uma canetada monocrática do ministro Dino, onde ele colocou, por exemplo, que os incêndios criminosos eles podem gerar uma insegurança tão grande e a desapropriação de terras. E você não está falando do terreno da sua casa, o seu terreno de 400 metros quadrados, que você sabe tudinho, você limpa, você tira as folhas, você tem controle. Uma fazenda de 1.000 hectares, chega uma pessoa ali, o próprio integrante do MST, né, criminosamente coloca fogo ali e sai uma queimada, você não sabe, você pode ter uma canetada monocrática do Dino e você ter a sua fazenda desapropriada. Olha a insegurança jurídica para quem produz alimento. Eu falei aqui, por exemplo, das carteiras assinadas, nós falamos do PIB nacional, mas sem considerar o valor do prato na mesa da população brasileira, e pelo menos um prato a cada 5 pratos do mundo é custeado pelo agro brasileiro. Então nós precisamos acabar com essa escalada de terem o agro como um rival contra a população brasileira. Muito bem, a Giane falando um pouquinho aqui das suas bandeiras, esse é o discurso que ela quer fazer lá no Senado, se for eleita, né, Giane? E com certeza. Vamos mudar um pouquinho aqui o assunto, Giane, vamos falar um pouquinho da política, agora da política eleitoral, né? Você já falou que é esposa do Rodolfo Nogueira, que é o gordinho da Giane, vamos chamar de gordinho da Giane. Eu falo pro presidente, ele é meu gordinho, hein, Bolsonaro? Então, o gordinho da Giane já foi convidado, vamos estar trazendo ele aqui também. E até porque, de repente, o ponto de vista dele tem algumas coisas que pode acrescentar mais nesse seu discurso também, Giane. Com certeza. Você vai disputar pelo PL. Pelo PL. E aí, o PL acaba de receber o ex-governador Reinaldo Azambuja, uma figura importante da política do Mato Grosso do Sul, e ele já entra nessa disputa como o franco favorito. Como que você vai situar nessa
Falar de duas coisas, dessa sua estratégia e de como que você vê essa chegada do Reinaldo, que já chegando, já trazendo 19 prefeitos, lideranças importantes, se isso é importante para você também. Você vai falar isso depois dos comerciais. Vamos para o intervalo, então. São 7 horas e 29 minutos. Nós já retornamos aqui com a nossa entrevista com a Jeane Nogueira. Você está ouvindo pela 93.3 e 102.5. N Notícias, o mais completo informativo do rádio do Mato Grosso do Sul. A rádio do agronegócio. NFM. A rádio do agronegócio. NFM. A rádio do agronegócio. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio. É a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia. É o meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui e todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão. A Pomagran tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Pomagran, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Primavera florescendo, dias leves ao seu lado. Aqui no NutriShopping Supermercado. Quarta tem feira livre. Confira nossas ofertas. Abóbora cabotiá, R$ 3,99. Batata inglesa, R$ 2,39. Repolho verde, R$ 1,89. Tomate longa-vida, R$ 3,99. Ovos brancos Canva, 30 unidades, R$ 14,98. Válidas para 24 de setembro. Só aqui, no NutriShopping Supermercado. Cada dia mais perto de você. Você já ouviu falar nos cigarros eletrônicos? Também chamados de vapes ou pods? Eles têm se tornado cada vez mais comuns, principalmente entre os jovens. Aqui em Cidrolândia, os vereadores aprovaram um projeto de lei que quer proibir o uso desses dispositivos em locais públicos e ambientes coletivos fechados. Isso inclui repartições, salas de espera e outros lugares onde muitas pessoas convivem. O objetivo é proteger a saúde de todos, porque esses aparelhos têm substâncias químicas tóxicas que podem causar câncer e oferecer riscos para quem usa e para quem está por perto. Acompanhe os próximos passos nas sessões. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, Câmara de Cidrolândia, crescendo junto com você. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Impasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. A rádio
você muito bem informado. N Notícias. 7h35, o N Notícias está de volta e continuamos com a nossa entrevista com a vice-prefeita de Dourados, Giane Nogueira. Giane, então, já reformulando a pergunta que eu fiz para você, como que você vê essa chegada no PL do Reinaldo Azambuja, né, ex-governador, se não vai te atrapalhar nas suas articulações também? E qual que vai ser a sua estratégia também, até para que você consiga calibrar o discurso, né? Até porque todos nós sabemos que o Rodolfo Nogueira é da ala raiz bolsonarista aqui no Mato Grosso do Sul, é o legítimo representante de Bolsonaro aqui, até porque você vai ter que buscar voto em todos os ambientes aqui do Mato Grosso do Sul. Paulo, o presidente, justamente, o presidente Valdemar da Costa Neto, juntamente com o presidente Bolsonaro, fizeram um convite, então, para o ex-governador Reinaldo Azambuja, para ele integrar, né, o PL do Mato Grosso do Sul, e foi a sua filiação, inclusive domingo, foi uma filiação gigante, como você disse. Você esteve lá? Estive lá. Foram 19 ou 19 prefeitos, né, filiaram ali naquele momento. Isso traz uma robustez, é lógico, para o partido a nível de estado, né? Acredito sim que o presidente Valdemar pensou nessa musculatura política imensa que o Reinaldo tem por todos os lugares do estado. Eu que estou caminhando muito para o estado, onde a gente vai, né, sempre tem da classe política assim, quase que uma hegemonia, né, de apoio ao Reinaldo Azambuja e o projeto dele para o ano que vem, que todos sabem disso. Hoje ele é um pré-candidato ao Senado pelo PL. Não acredito que isso traga prejuízo, porque nós temos a chance, sim, é o que eu tenho defendido em todos os lugares, Paulo, é que o PL tenha uma chapa pura, né, de majoritária ao Senado, que tenha 2 nomes para o Senado, né? Acredito que nós temos a chance de eleger 2 nomes dentro do PL. A direita sul-mato-grossense hoje é uma direita que ela aumentou. Nós vemos a esquerda gradativamente derretendo no nosso estado. Então, até hoje o centro-esquerda tem feito uma análise sobre as pautas do Lula, sobre o Lula 4 e tudo que está acontecendo com a economia do Brasil, e tem migrado mais para um centro. E isso é bom porque nós temos, então, a chance de, dentro de um discurso de centro-direita, angariarmos esses votos para 2 senadores de direita. Eu tenho defendido isso, que nós tenhamos, sim, a condição de eleger 2 senadores de direita. Estou na minha pré-campanha para o Senado, não escondo isso de ninguém, e dentro do PL, né? Agora, a questão do discurso, Paulo, meu discurso, eu gosto de falar assim que eu sou raiz de direita também. Eu não sou xiita porque eu gosto de conversar, né? Então não tenho dificuldade de conversar, da gente aprender também um pouquinho e podermos, mas existem muitas pautas que são inegociáveis, né? Por exemplo, o livre comércio, o capitalismo, famílias, religião, tudo isso para mim são inegociáveis. Mas a gente pode conversar, e eu acredito sim que com 2 senadores de direita no Congresso, né, no Senado Federal, nós possamos ter uma boa representação do Mato Grosso do Sul e colaborarmos com um projeto de reconstrução da nação. É isso que eu acredito que nós precisamos focar a partir de 2027. Além do Reinaldo Azambuja, essas lideranças e todos os prefeitos que vieram ao PL, quem você acredita que ainda pode vir a integrar o partido? Olha, Fernando, isso é uma conversa hoje que o presidente do partido tem feito, né, com os atores políticos, né, do nosso estado. Não cabe a mim especular, até porque tudo que a gente fala vírgula e vira 3 pontos, né? Então, eu procuro até me resguardar quanto a isso, quem são as pessoas que vão entrar. Isso é uma articulação para a presidência. Giane Nogueira, aquela onda bolsonarista que elegeu muitos candidatos a deputado estadual, deputado federal, e elegeu a Soraya naquele momento, né? Sim. Que era uma desconhecida, uma advogada também jovem. E essa força do Bolsonaro já não tem mais hoje. Você acha que você vai disputar contra Nelsinho Trade, contra o Contar,
contra a Simone, que vai buscar o voto de centro-esquerda, de esquerda, né? Que ela está se articulando para isso. Sim. O Vander, que já esteve declarando aqui no programa que seria também. Também. E aqui é só para te situar também, Giane, a NFM é a rádio do debate. Então aqui a gente escuta todo mundo precisa colocar o seu ponto de vista, até porque a gente acredita que para melhorar a qualidade da política, a pessoa precisa saber o que pensa o seu representante. Então, e com esses candidatos aí que bem fortes também, existe a possibilidade da Giane recuar até para dentro de uma composição que, já que o candidato que vai para a reeleição, o Eduardo Riedel, é do PP, se precisar colocar lá um exemplo, o Gerson Claro, que é presidente da Assembleia Legislativa, que está com o seu nome colocado, a Giane pode disputar outro cargo nas eleições do ano que vem? Paulo, eu acho assim, faz falta o quê? 1 ano, 10 meses ainda, né, para o início das eleições. Eu digo que eu preciso analisar o cenário até o dia 30 de março, né, que são a data das filiações nos partidos e da migração dos candidatos, cada um para o seu partido. As pessoas, cada um está procurando o seu lugar. Hoje, numa pré-campanha, as pessoas estão procurando pontuar nas pesquisas, né? Então, esse tem sido o meu trabalho, né? Eu estou trabalhando com qualitativas, com quantitativas, tenho crescido 1 ponto por mês, isso é reflexo da caminhada, de conversas políticas com agentes políticos de cada município, né? Tenho tido facilidade uma certa facilidade dentro dos municípios, as pessoas veem com bons olhos a minha pré-candidatura, muitas lideranças têm declarado que não querem apoiar, por exemplo, Soraya Tronic não vai contar com aquela onda, né? Não querem apoiar outras pessoas de renome, querem algo novo. Então, eu tenho conseguido e nessas conversas eu tenho pontuado. É lógico que nos últimos dias, todo mundo sabe que você tem que analisar se você tem a condição de chegar à pontuação das pesquisas, os partidos tomam aí as suas decisões com relação às possíveis candidaturas. Então, o meu trabalho tem sido esse. Eu não trabalho com a possibilidade de recuo, até porque o meu projeto não é um projeto meu. O meu projeto é um projeto do presidente Bolsonaro. Eu saio como um incentivo dele, uma delegação dele para que eu pudesse estar pontuando nas pesquisas. Então, ele falou, Giane, vá para o Mato Grosso, ande os municípios, converse com todos e pontue, porque o meu desejo, né, você está no meu radar, meu desejo é que nós possamos, ali no dia 30 de março, bater o carimbo da sua possível aí pré-candidatura no futuro. Então, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, né? Vai recuar, não parto desse princípio. Para mim é muito desagradável esse negócio de falar assim, eu estou andando, conversando, eu vou recuar. Eu não tenho essa intenção. Ô Giane, ao longo do tempo, a gente acompanha a política aqui do Estado há muito tempo, às vezes todo candidato a governador sempre busca um vice lá de Dourados, né? Segunda maior cidade, segundo maior colégio eleitoral. E se fizer um rearranjo e colocar a Giane como vice do Eduardo Riedel, até para que outras pessoas possam disputar com força ali para chegar forte ao Senado também. A Giane trabalha com essa possibilidade? Paulo, já ouviu falar, né? Nunca me falaram assim pessoalmente alguém do governo, ninguém nunca me disse. Eu ouvi falar rumores, esse, eu não gosto de trabalhar no ICI, eu tenho trabalhado hoje para o Senado. Né, o presidente Bolsonaro e a questão política, sobre a nossa observação, né, sobre o nosso aspecto, é uma política que tem levado o Brasil à bancarrota, uma política que ela mais se preocupa em perseguir opositores, em calar opositores, muito modus operandi do Maduro, né? O Maduro, 2008, 2017, 2023, tornou inelegíveis todos os seus opositores políticos, não tem coragem de ir para as urnas com eles. Fora os assassinatos de opositores aí pelo Equador, pela Colômbia, o próprio Bolsonaro. Então, diante disso tudo, a nossa luta pela anistia, a nossa luta de colocar o presidente Bolsonaro, porque nós acreditamos que eleição sem o Bolsonaro é um golpe, isso sim é um golpe, e não é uma tentativa, uma fábula de suposto golpe. Então, diante disso tudo, nós sabemos a importância do Senado. Então, para mim, hoje, a escalada ao Senado, ela é uma escalada muito ideológica. Eu sei
que o Mato Grosso do Sul, e eu sei que todo o Brasil, nós precisamos, todos os estados, enviar senadores de direita para Brasília num projeto de reconstrução da nação. Então, diante disso tudo, vice-governador, recuar para isso, para mim não é uma parte, não é aquilo que eu acredito que é necessário. Então, eu sou muito bem resolvida naquilo que eu sou. Eu sou produtora rural, eu tenho 3 filhos, eu sou esposa, eu sou advogada, eu sou completa naquilo que eu sou, não preciso da política para viver. Eu só estou nisso ideologicamente porque eu sei o que é preciso nós fazermos a nível de Brasil. Então, num projeto de reconstrução do Brasil, o projeto que eu sei que o PL, que o Bolsonaro, que o Valdemar tem imbuído as suas vidas é no projeto de reconstrução da nação. Isso parte por Senado. Nós temos a chance de dobrar, né, de mudarmos 2/3 do Senado. Então, assim, eu falo, vice, recuo, para mim não faz sentido. Então, para mim não faz sentido. Então, por isso que é a minha caminhada. É uma caminhada sem pausas, né, nos municípios, a todo vapor, para que eu tenha ali a capilaridade, alcance a capilaridade, crescendo nas pesquisas, né, para poder enfrentar esse desafio. Ô Giane, todos nós sabemos, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul, que o bolsonarismo é forte, o Bolsonaro continua muito forte, sendo uma liderança de muito impacto aqui, e esse impacto pôde ser visto na eleição passada, onde ele foi decisivo, quando ele colocou seu apoio ao Capitão Contar, naquelas eleições contra Eduardo Riedel, né? Acho que ele estava em 4º colocado. Exatamente. E ele pulou para o segundo, foi para o segundo Foi para o primeiro, no primeiro turno. Ele passou até os candidatos que estavam ali na frente colocados, que era o Eduardo Riedel, o André Putinelli, Marquinhos, enfim, o Marquinhos. Ele saltou para primeiro. Você acha que se corre esse risco do Bolsonaro pedir voto para algum candidato mais ligado ao Eduardo Riedel? Até porque o candidato mais ligado ao Eduardo Riedel é o Reinaldo Azambuja. Isso poderia te atrapalhar e mudar seus planos? Paulo, não. Nós vimos que você deu exemplo das eleições, né? Da eleição do governador Eduardo Riedel, e o boom que deu, Contar, ele teve uma quantidade absurda de votos, e daí você vê o poder de transferência de votos do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele é um dos agentes políticos que mais transfere votos. Em qualquer tipo de coordenação de campanha que você faz, quando você pensa em transferência de votos, você trabalha de 10% a 20% de transferência. O presidente Bolsonaro transfere quase 70%, 80% de votos. Né? O caso também da Soraya, que ganhou desconhecida, aquela onda foi 375 mil votos. Né? Eu tenho feito uma caminhada para não contar exclusivamente com o apoio e uma onda. Eu tenho feito uma caminhada de chão, de base política, para que isso possa ser, então, uma plataforma para um apoio e algum tipo de onda. Então, eu tenho feito algo muito pragmático, construindo, sim, uma planilha de apoios políticos. Assim, é a forma mais madura. Eu não consigo ficar, vou depender de um factoide. Agora, o apoio que o presidente Bolsonaro vai dar ou não, isso depende demais. Hoje ele está em prisão domiciliar. Os deputados estão trabalhando, os senadores e toda a classe política da direita, de oposição, o centro-direita, está trabalhando pela libertação do presidente Bolsonaro, até porque nós acreditamos que a prisão dele hoje é totalmente legal, uma vez que ele não foi denunciado pela PGR naquele processo da soberania nacional, onde foi denunciado apenas o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Então, essa prisão que seria preventiva, agora ela é o quê? Então, as coisas existem leis, existem devido processo legal, existem prazos recursais, então nós não sabemos o porquê que ele está preso ainda. Mas muita coisa pode acontecer até o ano que vem, se ele estará em prisão domiciliar, se ele será candidato, são vários cenários. Se ele estiver em prisão domiciliar, nós sabemos que as pessoas que vão poder contar com o apoio dele, apoio, diga-se de passagem, as pessoas que têm uma história com ele, uma vez que ele estará inacessível, né, Fernando? Você há de convir comigo. Se ele estiver solto, e daí sim as pessoas vão poder procurá-lo e ter algum tipo de manifestação de apoio, né? Então, tudo isso é muito assim,
oscila, né? É sazonal, você não tem certeza do que vai acontecer. Até ia fazer essa pergunta, né? Como que essa condenação e até a eventual prisão do Bolsonaro pode afetar até essa transferência de votos? Fernanda, é o que eu te falei. Eu acredito que se o quadro, né? Eu creio, eu sou uma pessoa cristã, sou uma mulher, sou ministra de louvor, inclusive não foi falado aqui no meu, sou missionária, ministra de louvor, então eu creio, a gente tem crido, orado e pedido, assim, uma intervenção do céu, um milagre, né, sobre a lei da conjuntura política, sobre a vida do presidente Bolsonaro, que o estado de saúde dele não sei se ele suportaria uma prisão, enfim, ele tem que ter muitas intervenções médicas, hospitalares. Mas, numa caso, por exemplo, ele está cumprindo um regime de prisão domiciliar ou, enfim, estar inacessível, eu acredito que as pessoas que vão conseguir contar com algum tipo de transferência são as pessoas que têm um histórico de parceria, um histórico já de caminhada, que tem um tempo já de caminhada com ele, de proximidades, porque daí o eleitorado, né, as pessoas, os cidadãos sabem as pessoas que sempre estiveram com ele ou as pessoas que estão atrás dele por causa de algum tipo de apoio político. Então, acredito que essa transferência de voto pode ocorrer com pessoas que têm um histórico de relacionamento com o presidente. Muito bem, estamos conversando com Giane Nogueira, vice-prefeita da cidade de Dourados e pré-candidata ao Senado no ano que vem. Ô, Giane, tem um assunto aí que permeou as notícias nos últimos 15 dias aí, que foi essa PEC da blindagem. Inclusive o Rodolfo Nogueira votou a favor da PEC, né? Isso tem causado... a narrativa passou para o lado do Lula, essa questão da PEC da blindagem. Ele tem tirado muito proveito disso aí. Você, como senadora, como seria a sua posição referente a essa PEC? Paulo, a questão da PEC da blindagem, ela é única e exclusivamente para paralisar o ativismo partidário do STF, que hoje quem hoje está infringindo a lei é o STF, porque o STF não pode ser um puxadinho do PT, do PSOL ou de qualquer partido, né, que eles tenham familiaridade. Então, é justamente para blindar deputados do ativismo judicial, de perseguição judicial, única e exclusivamente. As narrativas aí giram, absurdas narrativas, são a favor de criminosos, são a favor de corruptos, não é nada disso. É para que o Congresso possa se blindar de perseguição política de um Supremo Tribunal Federal que hoje infringe as leis, se tornando um mero puxadinho do PT. Muito bem. Giane, estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria de deixar os microfones da NFM, a verdadeira rádio do agro do Mato Grosso do Sul, para suas considerações finais. E a gente aqui da NFM deseja boa sorte na sua caminhada. Você é uma jovem, está começando ainda, tem muita lenha para queimar, muito para contribuir com o Mato Grosso do Sul, com o Brasil, né? E a gente fica aqui na torcida para que você venha no ano que vem, já candidata ao Senado, falar que está muito motivada, falar das suas bandeiras, reforçar o que você falou aqui. A gente percebeu que você é uma profunda conhecedora, principalmente do agro, né? E para a gente é muito importante, muito satisfatório, com muita alegria que nós recebemos você nessa manhã de quarta-feira aqui. Deixa os microfones para as suas considerações finais, e se não falamos de algum assunto que você queira colocar, evidenciar, fique à vontade, Giane. Paulo, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. Fernando, obrigada por essa oportunidade. O nosso estado, ele vive agro, isso é muito importante, nós termos parlamentares, pessoas que têm esse olhar atencioso e em Brasília de fazerem esse embate. Né? Eu tenho muito orgulho hoje do meu esposo estar à frente da presidência da Comissão da Agricultura e ser um deputado que realmente eu vejo que defende com unhas e dentes o agro, tudo que ele pode fazer lá para defender as pautas que são caras para o agro. E isso gera o quê? É a oportunidade de emprego, oportunidade de alimento, oportunidade da nossa economia girando. O nosso estado, ele teve um crescimento maior, inclusive, do que o PIB nacional. Isso é fruto
do agro, né? Hoje nós somos conhecidos aqui como o Vale da Celulose, né? Estamos crescendo, muitas cidades recebendo indústria e empregos, né? Cidades crescendo. Nós temos a Rota Bioceânica, que hoje tem um hub aí de logística internacional. Temos, assim, promessas de futuro de transformar, né, o nosso estado, e isso vai trazer muita soma, né? Muito empoderamento para o agro, que vai estar às portas de todo o mercado asiático, né? Isso é muito importante. Então, eu quero ser parte, né? Procuro ser parte de soluções para o nosso estado e para o nosso Brasil. Então, eu quero deixar aí o meu nome para todos que estão nos ouvindo, né? Para, se puderem, me acompanhar nas redes sociais e conhecer um pouquinho mais de perto quem é Giane Nogueira, né? É uma mulher comum, mas uma mulher que está tendo coragem de desbravar os campos da política, que é um local muito, além de ser hostil, muito masculino, né? Mas nós precisamos desse olhar diferenciado da mulher, inclusive para fazer a boa política para o agro, mas também boa política para as famílias, para as nossas crianças. Eu fui a autora de um projeto legislativo que eu tenho levado para todas as câmaras de vereadores do estado, um projeto que visa impedir, trazer nulidade na contratação para os empregos públicos, tanto comissionados como efetivos, de pessoas que tenham sido condenadas por crimes sexuais contra criança e adolescente. Né? Isso justamente para que mães que porventura tiveram suas filhas abusadas, tenham a coragem de denunciar, sabendo que essas pessoas, uma vez condenadas, não poderão mais integrar o rol administrativo das cidades. Então, isso eu tenho levado. Então, eu tenho o olhar cuidadoso para essas pautas humanas da infância, da mulher também. As pautas da mulher não são mais pautas de esquerda, né? Eu ouso pensar, enquanto direito, pautas da mulher. Né? Então, eu quero deixar que você me siga no meu Instagram. Eu vou deixar aqui, Giane.Nogueira. Meu nome escreve um pouquinho diferente, é GIANNI.Nogueira, para a gente poder estar conversando, quem sabe aí pelo direct. Você está conhecendo um pouco da minha caminhada hoje enquanto vice-prefeita, mas quem sabe o ano que vem, né? Hoje também na pré-candidatura ao Senado, e quem sabe o ano que vem numa candidatura, né, possível. Então, eu quero deixar um abraço para todos os ouvintes, todo mundo que acompanhou aqui a nossa conversa, né? E quem sabe aí no futuro a gente possa voltar. Muito obrigado, Giane. E se o ano que vem confirmar essa candidatura, claro que nós queremos ter você aqui de volta para apresentar suas propostas para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. São 7h57. Nós vamos para a participação de Cid Pinheiro. Um abraço, Paulo. Bom dia, Fernando. Vamos lá. O deputado estadual Renato Câmara, do MDB, vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou na sessão de ontem, terça-feira, na Alemes, indicação ao governo do estado e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, solicitando a renovação da frota de veículos das Forças de Segurança em Dourados. Em nome do 9º Batalhão da Polícia Militar do município, o parlamentar estendeu o pedido também à Polícia Civil e ao Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho para as corporações e ampliar aí a eficiência no atendimento à população. O deputado Renato já se reuniu com o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, que recebeu pessoalmente a indicação e destacou a parceria com o parlamentar, dizendo: Renato é um grande parceiro e sempre sensível às demandas de Dourados. Ele apresentou para a gente a necessidade de ampliar o posto de identificação da cidade e, em parceria com o Detran, conseguimos atender a essa solicitação. Com o apoio do Renato, foram instalados no Detran de Dourados 5 novos guichês de atendimento, ampliando o atendimento à população e reduzindo a fila e o tempo de espera também para fazer o RG. Segundo o deputado, o pedido tem caráter estratégico para fortalecer as ações de segurança pública. Ô Paulo, Fernando, era isso que eu tinha para vocês nesta quarta-feira. Bom programa, até amanhã.
Muito obrigado, Cid Pinheiro, pela sua participação, nosso diretor de jornalismo aqui da NFM. Bom, são 7 horas e 59 minutos. Agora a gente vai com Cid Pinheiro e seu quadro Operação Combate. Eu e o Paulo Barbosa ficamos por aqui. Amanhã tem mais a partir das 7 horas. Você está ouvindo pela 93.3 e 102.5. N Notícias, o mais completo informativo do rádio do Mato Grosso do Sul.